Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, os últimos tempos têm acontecido com notícias que têm nos preocupado bastante, têm nos apavorado por conta dos suicídios que estão sendo recorrentes na Bahia, sobretudo na Bahia. Ultimamente tivemos a notícia de só em apenas um dia Itabuna ter tido 2 suicídios, um empresário, um jovem empresário e uma cabeleireira. Isso me faz lembrar de um acontecido há 20 anos atrás, mais ou menos, de um comentário meu que suscitou controvérsias e aborrecimentos, mas eu estava tranquilo porque eu expressei ali as minhas convicções a respeito do assunto. Eu quero primeiro ressaltar de que, embora eu seja cristão, deusista, tenho uma fé enorme em Deus, não sou ateu, não sou agnóstico, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Creio que tudo foi criado por Deus, tudo que há no universo é oriundo da criação de Deus. Eu tenho essa convicção. Mas eu tenho uma distinção de crença em relação a muitos que também professam o cristianismo e o deusismo. Eu não acredito sinceramente em ressurreição e nem em reencarnação. Mas acredito que nós temos uma missão. Mas, sobretudo, nós temos um dever de gratidão pela criação de tudo que está em torno de nós e de nós mesmos. Portanto, há umas 2 décadas atrás, uma pessoa muito próxima da minha residência cometeu suicídio. E naquele momento eu fazia um programa meio-dia na Rádio Difusora. Eu, muito consternado, acabei fazendo uma manifestação de ojeriza àquela situação. Eu disse que o suicida, ele comete um pecado capital muito mais grave do que o homicida. Porque o 7º mandamento ressalta de maneira muito categórica: não matarás. E às vezes a pessoa mata involuntariamente, acidentalmente, ou para se defender. Matar a gente é uma coisa que está numa possibilidade muito forte, a depender das circunstâncias. O cidadão podendo revidar uma tentativa de assassinato, é claro que ao invés de morrer ele vai matar. Até a justiça compreende isso como justo. Então matar é uma coisa muito circunstancial. É claro que a pessoa de bem, uma pessoa que professa uma religião, nunca vai ter na cabeça a mínima possibilidade de matar alguém. Mas as coisas acontecem. Acontece até de maneira involuntária. Uma certa feita ali uma reportagem de alguém que estava atirando nessas placas de rodovia. Você pode ver, quando você viaja, você vê que muitas placas têm furos. Aquilo ali é tiro. As pessoas estão pilotando, estão viajando, dirigindo e de repente começa a atirar naquelas placas. Um desses tiros acabou matando uma pessoa da zona rural. E quem matou até hoje ninguém sabe quem foi. Mas com certeza absoluta foi uma morte acidental, porque a perícia acabou descobrindo em função da trajetória da bala, que o que matou aquele cidadão foi um tiro dado por alguém que estava trafegando pela rodovia. Então essa foi uma morte acidental que quem matou nem sabe que matou a pessoa. E a polícia até hoje não desvendou a autoria desse crime. Então, no meu entendimento, a pessoa quando se suicida, ele comete um ato muito mais grave do que aquela pessoa que mata. Porque ninguém se suicida, ninguém se mata de maneira súbita. Todos que cometem suicídio, ele dá sinais anteriores, né? Ele pratica tentativas anteriores. Ninguém está deitado, ninguém está sentado e de repente levanta e diz: eu vou me matar e pá. Não, não funciona assim. Estou na comunicação há mais de 40 anos e todas as reportagens que fiz e que li a respeito do assunto me dão essa certeza de que o suicida, ele planeja o suicídio. Muitas vezes ele nem quer se matar, ele quer usar aquilo ali como uma súplica para que as pessoas deem a ele a importância que ele imagina ter. Então o suicida, ele demora de praticar aquilo ali. Tempo suficiente para ele refletir. Se está sentindo o verme do germe, do estrume, do cavalo, do bandido, ele deveria ter um outro tipo de foco.
Porque quando a pessoa se mata, ali acaba tudo. Para ele não existe mais nada. Mas para as pessoas que amam, as pessoas que tinham ele como uma referência de amor, de vida, essa é uma dor que nunca acaba. Os pais de um suicida carregam consigo essa dor por resto da vida. Os amigos, o resto dos familiares, os colegas de trabalho, de escola. É uma dor terrível que eu creio que o suicida não reflete sobre ela. Acho que ele é muito egoísta, só pensa naquilo que na consciência dele, no pensamento dele, será a solução para resolver os problemas dele. Só que ao resolver os problemas dele, acabando com a vida ali, ou seja, acabando com tudo, ele não dimensiona a extensão daquela consequência. O resultado daquilo vai perdurar por resto da vida, nas vidas de dezenas e talvez de centenas de pessoas que não mereciam aquilo, que não mereciam essa dor, sobretudo as mães. Eu sempre digo que nada na vida, de vez em quando eu faço palestras em presídio, em cadeia, e eu falo sempre para os presos, nada na vida compensa uma lágrima de uma mãe, nada, não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem absolutamente nada que justifique, que explique, ou que recompense a caída de uma lágrima dos olhos de uma mãe. E essa mãe, a mãe do suicida, se viver mais 40, 50, 60 anos, todo esse período será de amargura, será de dor, porque nada, absolutamente nada justifica uma prática de suicídio. É uma coisa abominável sob todos os aspectos. E naquele momento eu disse na rádio de que o suicida não reinará a paz celestial. Porque o suicida, repito, ele comete um erro capital muito mais grave do que o homicida. Então a pessoa quando se suicida, por tudo o que está escrito na Bíblia e por todas as crenças religiosas, jamais reinará a paz celestial. Jamais. Porque ele fez mais do que matar. Ele se matou. Porque matar, como eu dissera, é possível que aconteça. Até por legítima defesa. É muito possível que você mate alguém. Por mais que seja pacífica a pessoa, por mais que a pessoa seja introvertida, por mais que a pessoa seja alegre, seja feliz, sempre há a possibilidade de uma circunstância conduzir a uma prática de homicídio. Mas o suicídio é uma coisa muito grave. É uma coisa egoísta. É uma coisa desumana, cruel, desconsiderativa, ingrata com quem ama a pessoa. Ao falar esse tipo de argumentação, a mãe do rapaz que suicidou, como eu disse há 20 anos atrás, ela ficou mais de um ano de mal comigo. E a gente, esporadicamente, quase que todo dia a gente se falava. Eu sempre fui muito brincalhão com os vizinhos, mas ela deixou de falar comigo. Ela ficou minha inimiga. Um ano depois, recebi um mensageiro dela dizendo que queria conversar comigo. Ela era vizinha, praticamente vizinha minha. Aí eu fui até a casa dela. E ela me disse que precisava conversar comigo para tirar de dentro dela uma amargura, uma dor. E eu perguntei para ela o que é que estava vendo. E ela me disse que as palavras que eu falei naquele momento em que o filho dela havia se suicidado doeu muito mais do que o suicídio em si. Porque eu disse essas coisas que eu acabei de falar. E aí eu falei para ela assim: ô querida, eu lamento muito a incompreensão da minha fala. Lamento muito eu ter sido áspero na colocação daquilo que eu tenho convicção. Lamento bastante que eu não tinha intenção de magoar ninguém, sobretudo uma pessoa que eu gosto e que é tão próxima de mim. Não era essa o meu objetivo. Mas o que você não sabe é que depois daquele momento, 3 pessoas me procuraram e disseram para mim que estavam com pensamentos suicidas, mas que depois da minha fala nunca mais pensaram nisso. Porque eu disse para elas que ao se suicidarem as pessoas não vão para o céu. Porque eu disse para elas que ao se suicidarem as pessoas magoam, dão um sofrimento colossal. A mãe, a pai, a filho, a irmão, a colega, a vizinho. As coisas se estendem depois do suicídio, não acabam ali. Acaba para ele, mas não acabam as coisas para as pessoas que amam.
Então 3 pessoas me procuraram em função daquela minha declaração, e eu creio que outras tantas pessoas devem ter tido a mesma concepção, o mesmo raciocínio. Então a minha intenção, quando eu falei do suicida ser egoísta, do suicida não reinar a paz celestial, eu estava desestimulando outras pessoas com aquele mesmo pensamento. Esse foi o meu objetivo. Ela me compreendeu, parece ter me compreendido, e a gente voltou a ter uma relação muito amistosa. Então essa é a minha convicção. Porque Deus é da vida. A morte de Deus é a morte por envelhecimento, por doenças. A morte causada por suicídio nunca será a morte de Deus, até porque Deus, através do 7º mandamento, ressalta de maneira muito categórica que aquilo é um pecado capital. Então nós temos que fazer com que essas pessoas tenham uma capacidade extraordinária de raciocínio, porque a resiliência é uma capacidade extraordinária na vida das pessoas. As pessoas que estão derrotadas hoje são as mesmas pessoas que vão ser vitoriosas futuramente. Quando você chega num campeonato de futebol, você vai ver times que são vencedores de campeonatos durante 4, 5, 6 vezes numa década e depois passam a perder, ou vice-versa. Então a resiliência dá para nós essa consciência. A gente nunca deve se sentir derrotado. A gente nunca, jamais deve desistir dos nossos propósitos. Nós temos missões na vida. E aqui não tem conceito, aqui não estou me referindo a conceitos religiosos, deusistas, dogmáticos. Repito, eu não sou agnóstico, eu não sou ateu, mas eu creio que nós estamos numa missão. Essa missão às vezes perdura por um dia. Eu mesmo tenho 2 netas que nasceram mortas. Perdi minhas netas natimortas. Mas eu também conheço pessoas que vivem ainda mais de 100 anos. Meu pai morreu com 89 anos. Então, a dádiva da vida, ela é atemporal. Independentemente do seu tempo de vida, a vida veio de Deus. Deus é criador de tudo. Não há nada no universo que não tenha sido criado por Deus. E por conta deste fato, nós temos gratidão. Nós temos que ter gratidão a Deus. Nós não podemos decepcionar nossos pais. Por que nós vamos decepcionar Deus que criou nossos pais e nos criou? Então o suicídio é uma coisa muito, muito louca. É uma coisa incompreensível, está além da nossa compreensão. Eu não posso entender como uma pessoa chega ao ponto de não compreender que aquele ato vai desencadear dores que vão perdurar para o resto da vida de centenas de outras pessoas. Nós não merecemos isso. As pessoas não merecem isso. Por maior que seja o desgosto, por mais que as pessoas estejam se sentindo muito abaixo do fundo do poço, sempre o dia seguinte é importante. E uma coisa estúpida é a pessoa se matar porque alguém não quer mais ele. Ah, a mulher deu um chifre, a mulher fugiu com outra, a mulher não quer saber do cara, o cara vai se matar. Mas que coisa louca, que coisa estúpida e imbecil. Ah, o cara tem uma empresa que faliu, a fazenda dele foi vítima de uma praga, de repente ele tem um motivo lá de perdas materiais e aquilo para ele é motivo de suicídio. Olha que coisa estúpida. Porque eu conheço nessa terra pessoas que eram pobres e hoje são milionárias, como também conheço pessoas que eram milionárias e hoje que são pobres, mas que estão vivendo e são bem. Eu conheço pessoas muito ricas que são pessoas atormentadas, mas conheço pessoas faveladas que são felizes. Então tudo isso pressupõe um entendimento muito claro de que enquanto houver vida, a vida poderá nos facilitar um redirecionamento, resiliência, a volta por cima. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Hoje nós vamos falar sobre economia, sobre turismo, sobre as potencialidades naturais que o sul da Bahia possui. E ninguém melhor do que Alcides Krušević, ex-vereador e atual presidente da Associação Turística de Ilhéus, para passar para nós o que efetivamente está acontecendo, o que pode acontecer nesse segmento importante da economia regional. Eu sempre digo que o turismo tem uma capacidade extraordinária de absorção da empregabilidade e, sobretudo, de crescimento da economia. É muito mal explorado, né? E até digo que muitas vezes a nossa população, os nossos comerciantes, sobretudo aqueles que são proprietários de resort, de hotéis, de barracas de praia, de bares, de restaurantes, eles exploram mais o turista do que o turismo, o que acaba dificultando, né? Porque quando você chega em um lugar mal atendido ou você é explorado nos preços, você acaba optando por outros lugares. Porque praias, nós temos aí mais de 8 mil quilômetros de praias, nós temos centenas de cidades paradisíacas. Então, quando a pessoa faz predileção por uma determinada localidade, é porque ali ele foi bem acolhido, ali ele foi respeitado em sua dignidade de visitante. Portanto, acho que esse vai ser um papo muito legal e eu quero perguntar para o Alcides Krušević qual é o entendimento dele nesse momento em que estamos desenvolvendo assim, um momento de muita dificuldade, né? Uma crise nacional, em função inclusive de crises internacionais que acabam fazendo com que as crises locais sejam mais acentuadas. O que é que o turismo pode contribuir e o que é que vem sendo desenvolvido para que o turismo efetivamente faça parte da balança comercial de maneira muito favorável? Bom dia a todos, um prazer estar aqui, né? Sempre uma conversa de conteúdo para contribuir com a sociedade e seus rumos, Val. Então, para a gente é uma oportunidade que a gente espera usar plenamente, viu? É isso aí. Eu digo assim que o turismo, como um projeto de sociedade, como um projeto de administração pública, ele precisa ser tirado da prateleira. Porque o turismo é muito usado como mote, como propaganda de campanha, como um dos itens ao qual os candidatos, os pretensos administradores vão se dedicar. Então o turismo é sempre usado como, olha, nós vamos fazer uma política de turismo para colocar a nossa cidade, a nossa região no cenário político de uma forma consistente, trazendo resultados. Mas após as eleições, parece que há uma prática de os administradores se concentrarem e usarem as dificuldades que parece que eles desconheciam antes, enquanto candidatos, para justificar o porquê não se faz. Então eu acho que isso é uma prática que tem que ser mudada. Na Bahia, por exemplo, a Bahia vem obtendo índices também no turismo que não são muito favoráveis. Salvador já foi a cidade mais visitada do Brasil. Hoje vem perdendo essa procura. O destino de Salvador já não é um destino mais atrativo do Brasil. Então, a política de turismo da Bahia precisa ser revista. É preciso que o turismo da Bahia deixe de ser um reduto visto como área de ocupação de poder e passe a exercer uma técnica que venha a contribuir para a consolidação do turismo como um fator de desenvolvimento, como você fala, irreversível, né? Então, essa maneira de tocar o turismo na Bahia, ela piorou nos últimos anos, sobretudo depois que fatiaram, né, com a Bahia Tursa
e entregaram a Bahia Tursa a um grupo político que se dedica exclusivamente ao benefício daqueles que trabalham com eventos. O turismo da Bahia não pode ser simplesmente eventos. Nós precisamos de um projeto amplo que faça com que o turismo, nesse potencial vasto que a Bahia tem, tanto no litoral quanto no interior, Chapada Diamantina, entre outras atrações que a Bahia oferece, façam parte de um projeto que a gente possa dizer as coisas estão funcionando. Porque muitas vezes é a intervenção humana, é o trabalho humano que faz com que aquele destino turístico possa vir a ser mais desenvolvido, mais atraente para aqueles que fazem turismo no mundo todo. E isso a Bahia, esse dever de casa, eu acho que a Bahia está devendo, e Ilhéus e a nossa região também estão devendo. Alcides, a gente percebe que a questão turística tem realmente decrescido bastante. Isso é visível, isso é fácil. Não precisa nem de pesquisa para a gente detectar esse fato. E os fatores são muitos, mas eu acho que a questão da violência é preponderante. A gente tem assistido, por exemplo, em vários vídeos das redes sociais, a violência desmedida de facções criminosas no meio do povo, do Carnaval de Salvador. E para piorar ainda, a própria polícia militar, alguns proponentes, alguns não, eu diria que muitos policiais militares saem no meio do povo dando cacetada das pessoas graciosamente, abrindo caminho, dando cacetada. Quer dizer, o cara que está lá em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, vai vir para um carnaval desse? Vai vir, não vem, porque ele vai estar ali com a esposa dele, com a namorada, e de repente recebe da polícia, que deveria proteger ele, uma cacetada que vai quebrar a cabeça dele, vai deixar ele numa situação de saúde complicada. Então, essa questão da violência, ou melhor, ou da insegurança, você acha que também tem contribuído muito para reduzir a atratividade turística da Bahia, Alcides? Não tenho dúvida, porque quem está de férias, quem está viajando, não quer problema. A pessoa está ali justamente para aproveitar determinados momentos da vida com o lazer, com a arte, angariando conhecimentos também, né? O turismo cultural é da maior importância. E quando você tem notícias de que a segurança em determinado lugar ela está insuficiente e que acontecimentos indesejáveis vêm também chegando aos turistas e causando vítimas inesperadas nessa parte aí, naturalmente que as pessoas desistem daquele destino, porque ninguém quer se colocar em risco fazendo uma aventura de, às vezes, estar satisfeito ou não. Mas faltam também outros programas na Bahia para contribuir com o turismo. Eu vou aqui colocar, por exemplo, a questão do saneamento nos paraísos turísticos da Bahia. Não existe, Val. Você tem um paraíso como Barra Grande, um paraíso como Boipeba, desprovido de saneamento, naturalmente aquele lençol freático está contaminado. Então a Bahia poderia desenvolver um programa para esses paraísos, dotando essas localidades das políticas básicas mais elementares, como água tratada, saneamento básico, manejo de resíduo sólido. Isso era o mínimo que uma localidade que pretende se firmar como destino turístico pode oferecer a um cliente, evitando que a gente venha chegar em determinados momentos em que uma tragédia aconteça pela contaminação de uma água, por exemplo. Você que gosta de ir a esses paraísos naturais que nós temos, você tem conhecimento de água tratada naquela localidade que você frequenta? Você sabe onde é lavado o copo onde você toma uma cerveja? Essas são perguntas de segurança, até eu diria, não é? E a gente não vê nenhuma atenção das autoridades com esta parte. A conversa parte muito de como chegar ao destino, estradas, mas as políticas básicas elementares, como essas que eu estou citando, elas não acontecem. Então, em Morro de São Paulo não acontece, Boipeba, Barra Grande, Caraíva, Ilhéus, todos estamos carentes de que
a água tratada chegue mais longe em determinadas localidades praianas, por exemplo. O saneamento, ele continue sendo implantado nessas localidades e principalmente algo que nos preocupa, além da água tratada, que é o manejo de resíduos sólidos. Nós não podemos ficar acreditando que o turismo é uma indústria limpa. Olha, é preciso mudar essa maneira de ver as coisas porque a gente termina relaxando. O turismo traz também impactos e para esses impactos, nós precisamos estar preparados para enfrentá-los. O turismo aumenta a geração de lixo, por exemplo. E se esse lixo é mal manejado ou não tem um manejo adequado, o que é que vai gerar? Poluição. Poluição e paraíso turístico não combinam. Alcides, vamos falar um pouco de Ilhéus. Você é presidente de uma associação que lida diretamente com a questão turística. O que é que você, no entendimento, pelos seus conhecimentos, existem hoje de deficiência no turismo, na exploração do turismo em Ilhéus? A questão da estrutura, da segurança, o que é que está faltando para Ilhéus poder ter uma exploração melhor do turismo? Olha, entre outras coisas, a gente precisa desenvolver uma mentalidade. Eu acho que nós temos uma deficiência de mentalidade turística, embora tenhamos excelentes quadros, excelentes empresários atuando no turismo. E quando eu digo que há uma deficiência nessa parte, é porque o turismo, nas principais localidades onde ele é a maior influência econômica, a sociedade daqueles locais respira o turismo. Todo mundo trabalha em função de que o turismo dê certo. Isto ainda não acontece em Ilhéus. Há muita cobrança e pouco engajamento. Ampliar a visão também sobre a captação de turistas, de visitantes, precisa acontecer. Ilhéus, isoladamente, faz um trabalho. Ilhéus, em conjunto com uma região, em conjunto com a Costa do Cacau, é capaz de fazer um trabalho muito superior. Então, essa regionalização do turismo é preciso ser visto com bons olhos. O ilhéense tem que parar de se queixar quando algum turista chega ao nosso aeroporto e se dirige para Itacaré. Eu acho que esse é o motivo da gente comemorar a vinda de mais um visitante para a Costa do Cacau e aqui podemos atraí-lo para também fazer a visitação aos atrativos de Ilhéus e da mesma forma ao contrário. Você não viaja para Gramado, você não viaja para Lisboa para conhecer somente Lisboa ou Gramado. Você conhece toda uma região que está nesse entorno. Em Gramado, por exemplo, a gente pode fazer passeios que vão nos levar a 150 quilômetros de distância. Você passa um dia passeando, você passa por diversos municípios. Na Rota do Vinho, com o passeio de Maria Fumaça, você sai de Gramado, Novo Hamburgo, Vinícola, Bento Gonçalves, pega o trem, vai até Carlos Barbosa. Quando você retorna para Gramado, você tem que percorrer aproximadamente 120 quilômetros. Então, o benefício do turismo se estende por toda uma região. Isto é desejável, isto é moderno, este é o caminho. Então, essa mudança de mentalidade, a forma de ver as coisas, nisso a gente precisa evoluir também. Como de termos programas exclusivos, destinados ao turismo. Não é porque você faz uma nova ponte e que isso traz um benefício também direto ao turismo, que você pode dizer que aquela obra é uma obra turística. Então, essa maneira também de interpretar as coisas precisa mudar. Alcides, embora nós saibamos que o Valderico Reis, prefeito de Ilhéus, esteja praticamente 2 meses de gestão, mas já dá para ter alguma sinalização? Você acha que vai emplacar, que vai ser melhor, ou é que é mais um prefeito para a questão do emperramento das questões ligadas ao turismo? Olha, analisando assim, historicamente, as administrações de Ilhéus, é como eu disse, o turismo sempre é usado como uma proposta para governar e depois ele é colocado
em segundo plano, porque em primeiro plano vem a economia, a reorganização da casa, porque normalmente as gestões deixam a prefeitura em frangalhos, pelo menos todo gestor novo que entra se queixa do anterior, não é? E aí passa a haver uma preocupação em justificar para a sociedade por que é que não se está conseguindo fazer aquilo que se comprometeu. Os precatórios acontecem, já são mais de 20 milhões, a gente sabe de tudo isso, quem concorre às eleições sabia, isso não está acontecendo de 2 anos para cá, já fazem décadas que Ilhéus vem enfrentando esse problema de precatórios, então acho que é preciso mudar a forma de encarar as bandeiras, encarar as demandas e fazer o dever de casa bem feito. Quanto à gestão municipal, eu conheci o novo secretário de Turismo de Ilhéus, gostei muito do perfil, acho que ele tem o perfil adequado para fazer um bom trabalho e a nossa expectativa é a melhor possível, mas nós vamos aguardar ainda os desdobramentos para podermos afirmar se as políticas estão indo no caminho certo, ou se há algum equívoco que possa ser corrigido, ou se de repente algumas coisas precisam realmente ser mudadas. Mas a nossa expectativa é muito positiva. Alcides, nós temos uma história aqui na região de alguns administradores que pensaram em renovações na área turística, sobretudo de evento. Aqui em Itabuna, o Fernando Gomes criou o Carnaval Antecipado. E lá em Ilhéus, o Jabes criou o Carnaval Cultural. Por que o carnaval antecipado? Por conta do custeio. Né? Um artista em período normal de carnaval tem um valor 2, 3, 4 vezes maior do que aquele que serviria de contrato para um evento antecipado. Lá em Ilhéus, como a cidade não poderia competir com Salvador, aí o Jabes criou o Carnaval Cultural, que é mais nativo, é uma coisa muito local. Você vê nessas iniciativas, entre estas e outras, a ação do governo podendo ajudar o turismo? A ação do governo, ela é primordial. Essa coisa de alguns afirmam que o turismo é feito 90% pela iniciativa privada e 10% pela iniciativa pública, não é bem assim. Determinadas políticas, só a iniciativa pública pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos para Lisboa novamente. Será que o Parque das Nações tem só a iniciativa privada ou tem a iniciativa privada em comunhão com a iniciativa pública? Então é assim que se faz. Não dá para jogar nos ombros de um ou de outro uma responsabilidade maior. O turismo tem que ser assumido como uma responsabilidade conjunta em que não tem aquele que tem que fazer mais ou menos. É articulação, propósito comum e harmonia na realização. E qual tem sido a contribuição da associação aqui você preside, né? ATI, não é isso? ATIL. ATIL. Associação do Turismo de Ilhéus. Então, qual tem sido a contribuição da ATIL para o turismo? E qual é a proposta que a ATIL tem para esse novo governo? Olha, Val, a gente tem procurado emprestar e dar sinalizações sobre alguns rumos que o turismo precisa adotar em Ilhéus. Ilhéus tem um problema muito sério de formatação dos atrativos turísticos. Todo ilhéense, todo itabunense sabe quais são os atrativos de Ilhéus. A Lagoa Encantada, o Rio do Engenho, as nossas praias. Balneário de Olivença. O Balneário de Olivença, o chocolate, o cacau, essas fazendas maravilhosas. Quer ver uma coisa muito interessante aqui da nossa região, que eu acho fantástico? Mais fantástico do que o Carnaval de Itabuna? Aqueles lugares de Itabuna que vocês frequentam e que são maravilhosos, mas que só o itabunense conhece. Esse turismo de experiência atrai muito mais do que a invenção. É o turismo de contato, é o turismo de conhecer com o que as pessoas daquele lugar gostam de fazer. Eu quero fazer também. Eu quero ir naquele botequim, onde aquela pessoa tradicional há 40 anos faz aquela batida que só o itabunense conhece, aquele pastel, aquele inchabucho, tão apreciado, né? E só vocês sabem. Então eu acho que essa divulgação, um passeio em Itabuna, com quem conhece Itabuna, é uma coisa muito interessante para o turista. Eu acho que
em Ilhéus, a gente cometeu alguns pecados. Como Ilhéus sempre teve uma pretensão metropolitana, muitas vezes o nosso anseio por obras gigantes, por grandes obras, faz com que a gente atinja a nossa cultura, os nossos costumes e percamos o que construímos através dos tempos e que são a nossa identidade, como o carnaval, por exemplo. Na minha visão, Jabes não instituiu o carnaval cultural. Ele tentou fazer uma compensação pelo que se sucedeu ao histórico e cultural carnaval de Ilhéus de sempre. Uma cidade que tem vocação carnavalesca, tradição carnavalesca, entidades que sempre se organizaram através das décadas e em determinado momento, em função da aspiração de uma nova avenida, nós encerramos o palco de exibição dessas manifestações espontâneas e naturais, como era o Carnaval de Ilhéus, em nome de uma avenida que até hoje não foi concluída. Então, para mim, isso atingiu duramente, de forma frontal, a nossa cultura. E o nosso carnaval, se não era cultural, era o quê? Com escolas de samba, afoxés, maculelê, toda uma tradição que tinha, inclusive, horários definidos. Você, pela manhã, saía como mascarado, descansava ao meio-dia enquanto aguardava as organizações populares se manifestarem na avenida. E era uma beleza. Você imagine o nosso carnaval hoje assistido por turistas. Seria como um carnaval de Olinda, um carnaval único, com a baianidade do trio elétrico, com a negritude da nossa cultura prevalecendo e chamando a atenção, mas, sobretudo, com a alma própria, porque nós temos também uma ligação forte cultural com o Rio de Janeiro. Então, Ilhéus oferecia esse mix e uma identidade toda especial também no seu carnaval. Essas coisas nós perdemos. E a juventude não sabe disso, não tem como testemunhar isso, porque não viu. É isso aí. Alcides, a gente quer agradecer sua participação conosco aqui. O espaço estará disponibilizado sempre que houver necessidade, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, mas queremos antecipadamente agradecer a presença. Não, eu quero agradecer, foi muito importante a gente estar aqui usando esse espaço para debatermos situações que são importantes para o desenvolvimento do nosso turismo e vamos ter mais oportunidades, Val, de conversarmos, nos aprofundarmos sobre esses assuntos. Muito obrigado. Valeu, querido. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, nosso entrevistado agora é uma das personalidades mais intrépidas, mais ativa, em quase todos os aspectos da nosso dia a dia aqui no sul da Bahia. Um conhecedor vasto
de diversos assuntos e que tem envolvimento profundo em quase tudo que tem acontecido no eixo Ilhéus-Itabuna, criador do movimento Invasão Zero, que está tendo uma abrangência nacional, tem se notabilizado, inclusive com participações constantes em debates em Brasília, São Paulo, Salvador, enfim. Também é um dos lutadores pela reativação da FIOL e Porto Sul, enfim, envolvimentos muitos e múltiplos que fazem de Luiz Joaquim uma das personalidades mais aguerridas, mais importantes do sul da Bahia. É com ele que nós vamos bater um papo a partir de agora. Eu quero já perguntar a Luiz Joaquim como é que ele tem observado o fato da Bahia estar em situações muito difíceis. Em quase todos os índices, a Bahia se destaca como um dos piores estados do Brasil. O pior em educação, o pior em meio ambiente, em empregabilidade, em economia, em educação, em saúde, enfim. O que é que está acontecendo, meu querido amigo Luiz Joaquim? Eu quero cumprimentar você, cumprimentar a todos e dizer que é uma alegria grande, né, participar de um momento como esse, onde você acabou de entrevistar o amigo Alcides Khrushchevsky, trazendo um tema que talvez seja um dos mais importantes do PIB da Bahia, que é o turismo. O PIB da Bahia tem sofrido muito, né? A Bahia encerrou aí o primeiro ano de governo com 9 bilhões de déficit. Então ninguém sabe para onde a Bahia vai. A sua pergunta é a pergunta que eu acho que todos os baianos querem saber. Mas existe um trabalho que eu quero divulgar aqui, especialmente aqui no seu programa. Eu ajudei a coordenar um trabalho que vai ser publicado um livro agora, através do Instituto Arpia, que é um instituto a nível nacional. Eu sou embaixador desse instituto, enfim. E eu queria deixar algum legado para o instituto. Esse instituto está no país todo, tá certo? É um instituto conservador, enfim. E o trabalho foi desenvolvido com a seguinte inteligência. Vamos fazer uma pesquisa, já que nós temos quase 200 cidades na Bahia com o Instituto Arpia, e para ser uma coisa real, trazer para o livro, para o book, né, algo que não seja criado por ninguém, mas que seja verdadeiro, que venha a pesquisa de campo. E essa pesquisa foi feita através de internet, com elementos que representam a presidência em cada cidade do Arpia. Elaboramos perguntas e eles trouxeram as respostas. Daí, então, eliminamos e ficou 3 fatores que definem a resposta da sua pergunta. Existem 3 problemas na Bahia que talvez se estenda para o país todo. Primeiro, mais grave, educação. Por incrível que pareça, foi revelado que a pior educação, hoje que está na Bahia, contribui para esse atraso que nós estamos vivendo. O povo não tem educação, não tem conhecimento, o jovem não tem qualidade para trabalhar. Você viu a última pesquisa agora, até os Estados Unidos está sofrendo com isso, né? É uma geração de tatuagem, de argola, disso ou daquilo. Não estou aqui criticando, mas essa é a geração. Então, não tem qualificação técnica. É uma geração que não sabe escrever, é uma geração que não tem instrução, é uma geração que, imagine você, o vestibular aqui da Bahia, o aluno só é reprovado se tirar 0 na redação. Imagine, se ele tirar 0,2, ele já pode ser aprovado. Qual a diferença entre 0,2 e 0? Então, são esses critérios. Na própria escola pública, o próprio governador declarou. Não sabe como é que reprova um aluno. Espera aí, se ele não for avaliado, de que forma ele está passando de um curso para outro? Está aí o resultado. Quando ele não sabe, não tem conhecimento, não tem estudo, ele também não sabe votar. Ele não sabe em quem votar e por que está votando. O segundo item da pesquisa revelou corrupção. Olha, a pesquisa foi feita em quase 200 cidades. Então o livro não vai trazer aqui
Invenções não. Vai trazer resultados reais. Todo mundo que pesquisou em seus municípios se queixou de corrupção. Educação, corrupção, tem colocado o nosso Estado em uma situação caótica em termos de governabilidade. E o terceiro item, que não poderia ser diferente, e eu já esperava, chama-se má gestão. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter arrecadação. Olha o que está sofrendo o país. Registra o quê? As maiores arrecadações registradas agora no governo federal. E os piores momentos que nós estamos vivendo, entrando numa recessão, flagrante esse processo. Não há controle fiscal de nada. Temos um PIB já comprometido tecnicamente. Não há reserva para verbas discricionárias. Não há como investir mais o governo federal. Há análises, né, de especialistas econômicos que dizem o seguinte: é irreversível a situação do governo federal. Ele está dizendo o seguinte: a situação do presidente é irreversível. Não há como ele corrigir mais, não há como ele mudar mais. Não adianta ele fazer propaganda de ovos, não adianta ele fazer discursos para os mesmos, não adianta inaugurar poços de artesianos em cidades pequenas. Enfim, não adianta buscar a popularidade que ele não reconquistou. Então, ou seja, o país atravessa um momento crítico e esse momento está atingindo diretamente o pequeno, porque ele está indo para a barriga do pequeno. Aqui, quando você cita na pesquisa o terceiro item, que é a má administração, o que a gente imagina é o seguinte: quando o governo está percebendo que as coisas não estão fluindo positivamente, a medida mais imediata a ser tomada é uma reforma ministerial. Só que não há sinais de que o Lula queira se desvencilhar de Fernando Haddad, que declarou, ele mesmo declarou, que só fez 2 meses de economia e que mesmo assim fez a chamada pesca. Entendeu? Ou seja, ele mesmo está criando um atributo para si que é negativo e o presidente não desperta para essa realidade. Você acha que a manutenção, né, do Fernando Haddad é que dá essa impressão de que as coisas não vão mudar, vão permanecer ruins? Olha, o governo pagou um preço muito caro pelo fato de ter escolhido, não é, acomodar os seus apaniguados. Enfim, trocar um Paulo Guedes por Haddad foi um risco muito grande. E o mercado não aceita isso. Porque o mercado, ele é regulador de tudo. Você está vivendo hoje um problema a nível de globalização, não é? Você vê uma guerra na Rússia e Ucrânia atinge o mundo todo. Você está vendo aí a iniciativa do Trump, né, demonstrando o quê? Ele está se autodefendendo para preservar a sua economia. Isso interfere no mundo todo, porque o mundo é globalizado. Então, o Brasil interfere no mundo, quer queira, quer não. E quando você troca um ministro de conhecimento, como foi o ministro anterior, por um cidadão que foi a pior gestão de São Paulo como prefeito, então você arriscou muito e está pagando e vai pagar um preço caríssimo sobre isso aí. Então, o que nós brasileiros vamos sofrer com isso é em função de quê? Pela má escolha. A má escolha. Então, o povo precisa aprender a votar. Esse trabalho que eu disse a você, do Instituto Arpia, a conclusão desse trabalho, qual é a conclusão desse trabalho depois de verificar esses 3 itens? O investimento tem que ser a médio e longo prazo no jovem. Nós só vamos mudar esses conceitos que foram ditos aqui anteriormente, o conceito do novo político, o conceito da nova gestão, o conceito da honestidade, se você investir na educação e no jovem que está iniciando hoje. Porque essa geração que vem aí, é essa geração que vai nos governar daqui a 10, 20 anos. Então, o que será do Brasil? O que será da Bahia? Olha o que você perguntou. Quantos anos tem o governo aqui? Será que o governo não já tem o conhecimento necessário do que é a Bahia? Quais são os potenciais maiores da Bahia? Um dos maiores que contribui para o PIB é o turismo, por incrível que pareça. A Bahia tem 1.100 quilômetros de costa. A Bahia, hoje, tem minério,
Poucas indústrias mais tão sucateadas, mas tem. Mas a Bahia tem forte é o turismo. Então, é importante saber que o jovem está nas suas costas a responsabilidade de mudar esse modus operandi de gestão pública. Isso tem afetado muito e isso vai nascer, sabe onde? Vai nascer no município. Essa renovação municipal que se avizinha, que já aconteceu agora, olhe quanto foi pontuado aí, em termos de prefeitos eleitos do governo do PT. Quase nada. Porque a Ilhéus perdeu, o PT perdeu dentro de Ilhéus. Eu diria até a você, e quem perdeu a eleição em Ilhéus, não foi a Adélia que perdeu, a Adélia somou. Eu diria a você que quem perdeu foi o PT. Porque o PT nunca foi tão bem votado dentro de Ilhéus como foi agora. Isso quer dizer o quê? O partido é o mesmo, a candidata foi diferente. Então lá se levou ministros, 2, 3 vezes, se levou o governador, só faltou Lula descer dentro de Ilhéus. Então ela realmente foi prejudicada pelo partido. Quando você fala de PT, aí eu vou aos números, né? O PT, na Bahia, com 417 municípios, só elegeu 51 prefeitos. Você acha que essa pouca quantidade de prefeitos eleitos, correligionários do governador, retratam a insatisfação popular? Você acha que os baianos já estão despertando para o desgaste que é um grupo que está há 18 anos no poder e que no próximo ano nós teremos uma eleição? Você vislumbra uma perspectiva dessa quebra de hegemonia do PT na Bahia? Você acha que a oposição deve vencer as próximas eleições em função de tudo isso que a gente tem falado aqui? Olha, eu vivi algumas eleições, né? E digo a você que é muito difícil na Bahia hoje, para governo de estado, você tirar o PT. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Até porque são 18 anos, não são 18 dias. Quer queira, quer não, os programas, né, servilistas, vamos dizer assim, eles existem. E a população carente, que hoje na Bahia atinge 60% da população, chega a 60% da população. A miséria na Bahia, ela está implantada na Bahia. Então, os piores índices que você conhece, e isso já foi dito e é dito aí nas redes sociais, né, divulgado pelo próprio IBGE e outros institutos, estão na Bahia. Piores índices de segurança, de educação, de saúde. A Bahia não consegue resolver o problema da merenda escolar. Olha o que é a gestão. Sim, Luiz. Isso então, vai ter reflexo direto nas eleições. Então, querido, então por que se acreditar que o PT pode ser mantido no poder no que vem? Exatamente pela falta de cultura, pela falta de conhecimento. Quando o pobre entender, não é? Que ele decide a eleição e que ele precisa mudar, precisa ter essa alternância de governança. Me permita, por gentileza, uma observação. Esses 18 anos do PT no poder, efetivamente não foram petistas. Foram anos em que o PT saiu vencedor em decorrência de um compadrio, sobretudo com PSD e PP. Você acha que o PT sem PSD e sem PP chegaria ao governo em algum momento desses 18 anos? Aí você está falando de outra questão. Não, estou falando da questão básica, porque o povo vai onde as lideranças mandam. Exatamente, mas repare, o PT é isso aí que você está falando. São coligações. Sim. Se você fragmentar isso, acabou o PT. Então, acabou porque existe uma perspectiva... Se hoje menos... o PSD hoje é isso que eu deixar o PT hoje na Bahia e lançar o candidato, possivelmente ele perde as eleições. Então, o Kassab, que é o presidente, Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSD, que é secretário em São Paulo, ele já é quase que com cartas marcadas para ser vice ou de Tarcísio ou do próprio Bolsonaro. Então já está quase que sedimentada a decisão do PSD estar no palanque de oposição ao PT. Como a legislação eleitoral exige que na Bahia o PSD tenha seu palanque próprio, e a própria questão eleitoral, o que se prevê é que o PSD, com 116 municípios, né, prefeitos, não deverá estar com o PT. Consigo também deve ir, por exemplo, o PP.
E aí você já tira a situação muito difícil, o PT vai se restringir a PCdoB, PSB e talvez o MDB. Você acha que vai ser uma disputa muito forte e que vai desfavorecer o PT, tendo aqui, por exemplo, o Ângelo Coronel ou o próprio Otto Alencar como candidato a governador do PSD e coligados, o ACM Neto pelo União Brasil e o Jerônimo pelo PT, você acha que vai ser uma disputa acirrada e cuja perspectiva é o PT se quer chegar no segundo turno? Olha, eu vou fazer duas colocações, né, dentro da minha visão. A primeira eu digo o seguinte: o PT tem a máquina na mão. Quem tem a máquina na mão, larga na frente, porque tem o poder da caneta. As prefeituras não desenvolvem nada hoje, muito pouco, porque estão todas comprometidas. Estão todas comprometidas com a folha de pagamento, com a maioria das políticas que você vê aí. Endividamento, todas devendo à própria União, estão todos com a cuia na mão, enfim, isso coloca numa situação de subserviência, tá certo? Então, as prefeituras terão, os prefeitos, melhor dizendo, poder decisivo nesse processo. É preciso que o governo agora abra realmente o cofre e comece a fazer obra em tudo quanto é lugar para ter a certeza do apoio. Agora, eu diria, em termos de visão estratégica de campanha, que a construção e a decisão, não só federal, como estadual, vai ser feita e construída para o segundo turno. A política não vai ser definida no primeiro turno. Como você disse, se houver um racha hoje, porque o Centrão está na hora de lançar seu candidato. Você vira e mexe, polariza e o Centrão não tem candidato. Então é assim, se o Centrão entender que tem hoje um poder maior e vai lançar um Tarcísio da vida pelo Centrão, né, ele é republicano, e se Bolsonaro, estou dando uma hipótese lá federal, sim, mantém o seu candidato, por que eu digo que decide no segundo turno? Porque na hora que se juntar o candidato do Bolsonaro com o do Centrão, é maior sim, do que o candidato da esquerda. Isso pode acontecer na Bahia? Claro, isso eu estou dando aqui o meu pensamento. sim. Se alguém estiver ouvindo isso, você vem com dois candidatos, uma terceira via, PT é PT, vai se unir com a esquerda, mas a decisão é no segundo turno se os dois se unirem. Sim. Isso é matemático. E que vai depender dessa união nacional também. É isso que eu estou dizendo. Então, é matemático. Por exemplo, se o PT não largar no primeiro turno acima de 30%, 40%, como é que ele vai crescer no segundo? A tendência é, inclusive, decair. Decair. Então, eu acho que, se for estratégico hoje, se eu fosse candidato hoje a governador na Bahia, eu faria essa estratégia de lançar uma terceira via para nós dois nos juntarmos. Quem perder, apoiar o outro. É isso aí. Luiz, eu quero agradecer a sua participação conosco, é sempre muito agradável conversar contigo, o espaço vai estar sempre disponibilizado. Quero agradecê-lo e deixar espaço para também você fazer a sua despedida no programa de hoje, outros virão. Não vai, é sempre uma alegria, divido com você essa alegria, com todos que assistem a TVI. Quero dizer também que as notícias em relação ao Porto Sul são as melhores. Ótimo. Foi publicado agora aqui uma matéria recente, eu estava lendo. O governo já sinaliza, né? 50% deve ser um pool aí, e o BNDES vai financiar isso. 30% a Vale, né? É a nova concessionária, estou falando aqui de Porto Sul, estou falando do trecho Ilhéus-Caetité, 536 quilômetros, e da Minas também lá. E o governo procura os 20% para bater o martelo. Então, uma boa notícia, mas por enquanto é só notícia. É isso aí. Valeu, querido, muito obrigado. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.